Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de assuntos de crítica literária, dicas de leitura sobre fé, religião, religiosidade, espiritualidade, sociologia das religiões, história das religiões mundiais, né? Então, dicas de leitura hoje, um livro muito importante do autor russo Lev Tolstói, ou Leão Tolstói, todo mundo conhece aí pelo Guerra e Paz, Ana Karenina, A Morte de Ivan Ilitch e O Reino de Deus está dentro de vós, né? E é importante nome assim da literatura russa, da cultura russa e da questão do chamado anarquismo cristão, né? O que seria anarquismo cristão? Pacifismo cristão, né? O Tolstói, que era a tradição cristã, católica, ortodoxa russa, ou seja, na Rússia, né, igreja ortodoxa, e ele tem as suas críticas à questão da igreja, né, o feudalismo, ali, a manutenção da escravidão, a questão da guerra, né? Inclusive ele vai criticar tanto a igreja, né, que essa é a diferença dele para o Dostoiévski. Dostoiévski veio do movimento mais subversivo e acabou se convertendo. Então Dostoiévski é mais ortodoxo nesse sentido. De tanto que o Tolstói criticou, né, os ortodoxos ali, a establishment, né, ortodoxo, ele foi excomungado no início do século XX, né, então ganhou essa aí, né. Muito bem, o Tolstói, ele, fala um pouco da biografia dele, né, ele é um escritor, né, um homem nobre, tinha propriedades, e com o tempo ele foi doando essas propriedades, ele foi trabalhando com os próprios servos, com os próprios empregados, né, uma coisa assim que era absurda, imagina, você lá, seu patrão lá ajudando você a capinar a roça, né, então o Tolstói começou a preocupar com isso e criar escola para os camponeses também, né? Coisas assim, que um senhor de terras vai criar escolas para, né? Então ele tentou aplicar mesmo a ideia, né, da igualdade entre os homens, né? O pacifismo, o dar a outra face, né? A questão do vegetarianismo também foi a favor do vegetarianismo. O Tolstói é uma personalidade fantástica na época, né? Foi inspirado muito por, obviamente, Jesus Cristo, né? Ou seja, a ideia da bondade, o amor ao próximo, o amor a Deus. Também Buda, né? Essa ideia do vegetarianismo, a ideia de não fazer mal às outras criaturas, né? Ter compaixão, também é um ideal budista. Essa ideia do desapego, ideal budista, né? Então ele é um pouco budista cristão, mas ele criticando essas esferas de poder, né? Então por isso ele seria um anarquista. Ele não confia nos poderes, não confia na igreja, instituição igreja, né? Não a igreja no sentido do corpo dos seguidores de Cristo, né? A igreja no sentido mesmo de estabelecimento, né? Ou seja, a igreja católica, a igreja ortodoxa, né? Não é igreja no sentido bíblico. O que é igreja? A igreja são aqueles seguidores, é a união, a congregação dos seguidores de Jesus, que estão em várias igrejas, né? Então Deus não é evangélico, Deus não é católico, né? Então quando fala essa igreja de Cristo, todas as pessoas em várias religiões, né? Porque aqui, como eu falei, esse canal não visa falar mal de nenhuma religião, né? Então aqui não é igual aqueles canais que o cara inventa, em vez de falar da fé, fica falando mal dos outros, né? Mas a crítica do Tolstói procede nesse sentido de que ele acha que a religião mantém as opressões, né? Mantém as desigualdades e mantém as guerras. Então você vê lá os bispos, os padres, né, etc., benzendo a guerra, né? Então vários grupos pacifistas, né, depois surgiram, o Gandhi, né, na Índia, o Martin Luther King Jr., tem também a Dorothy Day, né, pesquisa a Dorothy Day também, que é trabalhista e tal. Então vários grupos de pessoas surgiram com essa ideia pacifista, né, de dar a outra face, né, não violência, que é o que ele fala que as igrejas cristãs não faziam, né, essas igrejas de instituição não faziam porque elas apoiavam os nobres, apoiavam as guerras. A igreja católica abençoou os cruzados foram lá e matou judeu, matou muçulmano. Então é complicado, né? Quando você vai defender o cristianismo e essas questões aí do cristianismo com referente à violência, né? Ou seja, como você vai benzer a guerra, né? Então vários grupos religiosos, né, hoje são pacifistas. Você pode ver, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, né, que surgiram nos Estados Unidos, são pacifistas, são não clericais, ou seja, não tem clero, a organização voluntária dentro da igreja, ali, os irmãos se organizam, né? Você tem a fé Bahá'í ou Bahá'ísmo também, que não tem clero e também são pacifistas, não apoiam a guerra, né? Então são aquelas pessoas que, em questão de consciência, não aderem à guerra, né? E o pessoal, né, obviamente, lá do Gandhi, que foi uma forma de libertar a Índia ali, né, que teve independência em 1947, e tem todo o trabalho desde os anos 30 que o Gandhi, né, depois eu vou ler aqui a biografia do Gandhi,
ele é um seguidor dessas teorias pacifistas, né? Então, o Tolstói foi influenciado por Cristo, Buda, Francisco de Assis, né? Recentemente a gente falando da vida e obra do Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que é aquele santo italiano, né? Igreja Católica, que lá no século XIII trouxe o movimento franciscano de desapego, de amor ao próximo, de cuidado com os pobres, humilhados, não queria luxo, não queria igreja preocupada só com os nobres, não queria igreja só bajulando os imperadores, né? Então é interessante isso aí. Então, Buda, Cristo, Francisco de Assis inspirou o Tolstói, que por sua vez estava ali no meio do anarquismo. Lembrar que o anarquismo era contra o comunismo, né? No sentido que o comunismo previa um Estado forte para nivelar, né? Para controlar os meios de produção. E aí o Tolstói inspirou, né? Esses outros, Gandhi, Martin Luther King e outros, né? No sentido de trazer o pacifismo e a não violência. E aí as pessoas ficam falando assim, mas aí a questão é, ele defende isso porque os primeiros cristãos eram anarquistas, os primeiros cristãos eram comunistas. Bem, é tão complicado quando você fala assim, Jesus é de esquerda. Por quê? Porque esses conceitos não existiam naquela época. É anacronismo total você falar, fulano lá, Jesus lá. A questão é que em Atos, se você ler Atos dos Apóstolos, por Lucas, né, que mesmo escreveu o Evangelho de Lucas, ele vai falar o seguinte, olha, os cristãos naquela época eles tinham tudo em comum, né, eles vendiam suas propriedades, doavam o dinheiro em comum, as pessoas não tinham rico e pobre, porque se ajudavam mutuamente, né, ainda não tinha um clero, né, tinha os apóstolos, tinha os sucessores ali, tinha as pessoas que cuidavam das congregações, tinha os diáconos, tinha as diaconias, tinha os, né, então não tinha ainda uma estrutura hierárquica, depois foi se formando, né? Com séculos foi se formando, ainda mais quando foi para Roma, junto do Império foi se formando uma estrutura de bispos, então vai surgindo essa que a gente chama de hierarquia da igreja, primeiramente a católica, e várias religiões têm essas hierarquias, né? Vários, né? Os judeus têm suas hierarquias, os islâmicos têm hierarquias, mas o cristianismo primitivo que a gente fala, né? Os primeiros séculos, ele era um cristianismo incomum. É comunista? Não sei se era comunista, mas é incomum. Não tinha propriedade privada, mas só que assim, era tudo incomum, mas eles não eram assim, não tinham indústria com eles, não eram operários, né? Então esse conceito industriário, de operário, de meio de produção, não se aplica aqui, né? Eles eram filantropos, vamos falar assim, eles eram filantropos, ou seja, não tinha exploração do trabalho entre eles, o que eles conseguiam, eles compartilhavam com todos os irmãos da igreja, um não mandava no outro, né? Ou seja, isso é um ideal bem anarquista, né? Convenhamos que é um ideal bem anarquista no sentido de que você está distribuindo bem e distribuindo poder, ou seja, ninguém manda, e isso a gente chama de organização horizontal, que é o contrário do fascismo, o fascismo é totalmente vertical, alguém manda, que é a hierarquia do exército, por exemplo, né? Então o fascismo é muito baseado no militarismo. Alguém manda, um obedece, manda no outro, obedece e tal. Aí chega o último lá que apanha, né? Então, o Tolstói, né, estava em outra ordem hierárquica, que é a ordem da nobreza. Né? Você tem lá o conde, o visconde, o barão, o baronesa, né? E você tinha aí, né, esses vários, né, esses feudos, né? Nem sei como é que é a ordem da nobreza aqui, mas tem essa ordem da nobreza, né? Que um é vassalo do outro, né? Então, sucerano e vassalo, não é isso? Sucerano e vassalo, e aí um é vassalo do outro e tal, e tem em cima tem o rei, tem o imperador, etc, né? Então, essa ordem da Idade Média foi acabando ao longo do tempo, porque se formaram as nações, né? Então foram formadas a Inglaterra, né? A França, depois é que foi formar a Alemanha, a Itália, mas eram nações porque uniam vários feudos, vários reinos, né? E formavam até impérios, né? Você tinha o império ali da Áustria-Hungria, né? Império Otomano e tal, porque era um conjunto de feudos que se abrigavam sobre uma mesma autoridade, né? Então essa questão. Muito bem, mas aí o Tolstói critica muito a questão também da hierarquia, né? A questão das leis, que ele fala assim, não julgueis para não seres julgados, inclui não só julgar em pensamento, julgar o outro, né? Botar defeito no outro, mas julgar mesmo, ou seja, não fazer processo contra o seu irmão. Então ele era contra os tribunais, era contra essa questão da lei, inclusive a lei mosaica também, né? Então aí é meio complicado, igual que discutimos algumas vezes, né? Essa questão de Cristo veio romper a lei mosaica. Para o Tolstói, sim, né? Então ele acha que Jesus foi um rompimento com a lei mosaica, então podemos dizer que aí o Tolstói seria um adepto da graça plena, né? Lembrando que a graça plena é uma ideia cristã de que Jesus rompeu com a lei mosaica, você não precisa seguir a lei, você só tem a graça. E você pratica as boas obras pela graça, né? Então, não adianta você cumprir todas as obras da lei, né? Os 613 mandamentos, que você não será justificado, se você não tiver a graça e a fé, né? Então, essa é a graça plena. Você tem aí conjuntos de igrejas e também o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno,
que fala que Yeshua, né, Jesus, o nome hebraico é Yeshua, ele não rompeu, ele não aboliu, ele cumpriu a lei, né, ele cumpriu a lei no sentido de que ele cumpriu todo, ele foi um perfeito judeu. Então, se ele é um perfeito judeu, ele não quebrou, né? Já o Tolstói fala, não, ele rompeu, né? Porque eles te dizem isso, mas eu vos digo, né? Falaram isso, mas eu vos digo. Então ele fala que o Sermão da Montanha já é um rompimento com o judaísmo, né? Então, nesse sentido, né? O Tolstói não tem nada contra os judeus, né? Não vou dizer, o Tolstói é antissemita. Ele está dizendo que a lei, né? Ele está falando de lei. A lei mosaica também foi abolida, né? No sentido de que a lei agora é amar a Deus e amar ao próximo, que também está na lei mosaica, né? Está na lei mosaica. Só que ele fala assim que a lei não justifica, o que é bem o espírito paulino, né? Das cartas de Paulo, a lei não justifica, a lei só te guia, a lei te guia, tal, mas não adianta, você não vai conseguir cumprir a lei, 613 mandamentos, sem ter a graça, né? Sem ter a providência divina, sem ter ali o olhar, sem a ajuda divina, né? Então ele fala assim que a lei agora é a lei da não violência, a lei da não violência, a lei do amor ao próximo, amor a Deus e a lei do perdão, né? Então ele ressalta muito aqueles momentos em que Cristo perdoava, né? Então ele fala assim, a mulher adulta, né? Que parece lá no João, depois fala que foi acrescentado, né? Tem essa discussão aí, mas é aquele momento clássico que, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele é ressaltando aquela questão, não julgueis para não ser julgados, porque se na medida que você julgar, você será julgado, né? Da mesma forma que você julgar o outro tem o direito de julgar, né? E aí Jesus é contra isso, né? Então não julgueis. Então fica complicado, né? Você adotar a plena graça cristã e o judaísmo, né? É complicado você querer ser judeu e cristão ao mesmo tempo, igual alguns tentam, né? Complicado, né? Não estou criticando nenhuma das duas que estou explicando. Entendeu a conexão? É complicado você seguir o judaísmo e o cristianismo ao mesmo tempo, assim como você ser católico e protestante ao mesmo tempo, né? Então, protestante não tem o culto a Maria, não tem a intercessão dos santos, né? Não tem a Eucaristia ali, né? A transubstanciação, e ser católico ao mesmo tempo, né? Então, não tem como você ser católico só a escritura ao mesmo tempo, né? Ser católico tem tradição, magistério. Então, é a mesma coisa de você querer ser cristão e judeu ao mesmo tempo. É complicado, né? É claro que a base é comum, monoteísmo, etc. Né? Podemos discutir horas, aqui tem mais semelhanças, mas voltando à questão, a crítica do Tolstói procede, sim, né? A crítica dele procede falando assim, a lei de Moisés era assim assado, você via nessa época, né? Mas se Jesus fala assim, eles disseram, a lei diz, eu vos digo, né? E o Sermão da Montanha, então ele fala, então Jesus é um rompimento com o legalismo, né? Não só a lei de Roma, né? Do dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, mas o legalismo também mosaico, né? Então você vê que aqui o Tolstói é plenamente não legalista, né? Ou seja, nem a lei de Moisés e nem a lei dos homens, né? Ele não aceita os tribunais, então ele acha que é um absurdo os tribunais. Você levantar um processo contra o seu irmão, vá lá e converse com ele e faça em paz, né? Não levante processo. Então, fica imaginando o país aí que qualquer coisa o vizinho está jogando processo na costa do outro, né? Então qualquer coisa que vou te tacar um processo. Então não é nada cristão para o Tolstói, né? Então o Tolstói fala assim, olha, façam bem, né? Façam bem, e aí ele propõe, ele propõe aquilo que a gente imagina que é o cristianismo primitivo, e que eu falei que várias igrejas seguem, né? Vários grupos cristãos ou não seguem, né? Por exemplo, a fé Bahá'í não é cristã, mas segue esse princípio do pacifismo, da não violência, né? Então seria basicamente uma ajuda aos necessitados, ou seja, um filantropismo, né? Uma caridade plena, ajuda aos necessitados, não ter desigualdade, né? Então não vou falar que o Tolstói é comunista, né? Não era. Mas o Tolstói era a ideia de diminuir a desigualdade social, né? Ele ia falar, então você tem que fazer a caridade, você tem que contribuir, né? Igual ele fez escolas lá para os camponeses, né? E não clero, ou seja, não tem intermediários entre você e a divindade, né? Ou seja, então tem a fé em Cristo, né? A graça divina, mas não cleros, não ter, né, lá um eclesiástico, né, que deva te absolver, que te dá penitências, né? Então nenhum líder, né, e também nenhuma propriedade, ou seja, a propriedade tem que ser comum, né, ou seja, os irmãos em cooperação, fazer uma cooperativa entre os irmãos, né, ou seja, então bem anarquista que o Tolstói, hein? E sem anarquia, né, ou seja, a única hierarquia é divina, né, então a única hierarquia é Deus, né, é Cristo, não tem hierarquia humana, ou seja, nenhum humano pode julgar o outro humano, nenhum irmão pode julgar outro irmão, né? Então é isso, não julgueis para não ser julgados, né? Então a belíssima obra, né, a minha religião, a obra do Tolstói, e leu também O Reino de Deus está em vós, né, que é uma mensagem bíblica, né? O Espírito Santo habita em vós, né? Sois os templos do Espírito Santo. Então interessante isso aí, o cristianismo, anarquismo, não é anarquismo cristão, dizem, né?
que os termos anarquismo cristão fica meio complicado, mas é isso, né? Ou seja, é um cristianismo sem intermediários, né? Fica aí a dica de leitura, né? Não deixem de compartilhar.